Olá, eu sou Jéssica Scipione, seja muito bem-vinda ao universo das experiências exclusivas do feminino. Temos uma história em andamento, uma história sobre por onde eu estive esse tempo que fiquei desaparecida daqui. Eu não queria voltar já emendando novos assuntos. Eu queria, antes de mais nada, contar sobre como eu comecei esse caminho, conversando aqui com você, o que aconteceu nesse tempo que eu fiquei afastada e por que resolvi voltar agora e como volto agora, né? Quem é essa nova Jéssica que aparece aqui agora? Então seguimos essa história contando um pouco para vocês sobre o ano de 2018, que foi o ano que eu realmente parei de gravar vídeos. 2017 foi esse ano que eu entendi aonde eu queria focar o meu trabalho dentro desse caminho do servir como doula. E aí, depois de entender qual era esse foco que eu queria me desenvolver, conforme eu fui caminhando, eu fui entendendo que para fazer isso com firmeza, com propriedade, com segurança, para atender mulheres individualmente, para falar de mulher para mulher, eu primeiro precisava olhar para mim enquanto mulher. E a ginecologia natural foi o caminho, foi a ferramenta que eu encontrei para fazer esse mergulho em mim mesma e para me entender enquanto mulher que tem esse corpo feminino, que vive ciclos, que vive essas experiências exclusivas do feminino que eu tanto falo. 2018 começou com esse tom de expansão. Eu sentia que eu estava num movimento de expansão do meu trabalho, de expansão pessoal e de mergulho em mim mesma, nesse processo de autoconhecimento que é tão importante na carreira de uma doula. Eu lembro de começar essa carreira solo e eu tinha que escolher doulas para trabalharem comigo como backups. E isso me fez pensar o que eu julgava importante numa doula. Eu comecei a pensar que eu só poderia indicar doulas para uma mulher que eu estava atendendo, uma doula para me substituir, que minimamente eu escolhesse caso eu estivesse nessa situação de estar grávida e me preparando para um trabalho de parto. E aí então eu comecei a pensar nisso. O que eu julgo como a coisa essencial do trabalho de uma doula? E nas minhas reflexões eu cheguei a esse ponto de que o principal para mim, enquanto doula, e a partir da minha experiência, o principal para uma doula se desenvolver nesse caminho é ter um processo contínuo de autoconhecimento. Porque o trabalho da doula, ele exige uma entrega muito grande e uma conexão muito grande com a mulher. E a maior dificuldade que eu via, né, a partir das minhas próprias experiências, era justamente fazer essa separação de o que é meu e o que é dessa mulher. Porque eu, enquanto doula, naquele momento ali com uma mulher, nada do que é meu importa. Aquela experiência não é sobre mim, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar ali inteira apoiando aquele ser. Então eu preciso ter uma inteligência emocional e uma clareza sobre mim mesma que me permita me doar ao ponto de não deixar com que as minhas coisas interfiram nessa mulher. Não importa o que eu acho que é melhor, como eu acho que tem que ser. Só importa eu estar ali totalmente entregue para servir essa mulher que tem a sua própria história, que tem as suas próprias crenças. Então eu entendi que esse era um pilar essencial, esse processo contínuo de autoconhecimento. Comecei então a atender em 2018 sozinha, como doula. Em março de 2018 foi a primeira vez que eu fui em São Paulo, né? Aquela ideia de me mudar, de ir para um outro lugar, começou a crescer dentro de mim. E eu falei, então eu vou para São Paulo porque
Vai que eu chego lá e eu vejo que não, nada a ver, não vou conseguir morar em São Paulo, ou, enfim, eu preciso ir lá para ver o que eu sinto. Fui para São Paulo em março, passei lá alguns dias e voltei com a certeza de que eu tinha que ir para lá. Muitas pessoas me perguntam, por que você foi para São Paulo? Eu fui para São Paulo primeiro porque por um lugar pessoal eu passei a minha vida toda praticamente em Londrina. Eu fui para Londrina com 7 anos e morei lá até os 29 anos. Eu tinha essa sensação em mim. Eu amo Londrina, acho uma cidade incrível, mas a minha sensação é que ela tinha ficado pequena demais para mim. A minha sensação é que eu tinha expandido ali, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, tudo que eu podia. E aí eu precisava de mais espaço. Eu lembro nessa época que tinha uma frase que ficava muito na minha cabeça, que é uma frase de uma peça incrível, que se chama Alma Imoral. Em determinado momento da peça ela fala: todo lugar estreito um dia já foi amplo. E a primeira experiência que a gente tem disso é dentro do ventre materno. Quando a gente começa a se desenvolver dentro da barriga da nossa mãe, a gente é uma sementinha. Então aquele lugar ele é infinito, ele é enorme. Conforme a gente vai crescendo, esse lugar que já foi enorme vai ficando apertado. Então a minha sensação com a minha cidade era essa, que eu já tinha crescido ali, que eu não cabia mais ali. Então eu decidi expandir. O meu movimento de ida para São Paulo foi muito nesse sentido, então, de expansão pessoal. Eu também queria sair da cidade onde estava minha família, eu queria ir para outro lugar, construir minha vida sozinha, eu queria ter essa experiência de ir para um outro lugar para decidir. Então qual lugar eu quero morar? Pode ser que seja Londrina, mas eu tinha essa ideia na minha cabeça de que não tinha sido eu que tinha escolhido morar em Londrina. Então eu queria ir para o mundo para então poder escolher onde eu quero morar. Outro movimento, claro, de ida, né, que me motivou a ir para São Paulo foi esse movimento de expansão profissional. Ali em Londrina também eu já sentia que eu tinha expandido até onde dava e eu queria ter outras experiências, tanto com outros profissionais, com outras pessoas, com outras mulheres, outras histórias de vida. E São Paulo me trazia isso e tinha esse acolhimento familiar de uma grande amiga que já morava lá. Enfim, decidi que ia para São Paulo e comecei então a movimentar minha vida, me organizar para essa ida, para me mudar no segundo semestre de 2018. Nesse meio tempo, eu comecei a atender mulheres com a ginecologia natural. Eu me formei em 2017, passei um ano usando os saberes da ginecologia natural comigo mesma, para me entender nesse corpo de mulher, para entender meus ciclos. E aí, no ano seguinte, eu fui percebendo uma demanda, eu já me sentia segura para compartilhar esses saberes. E eu fui me tocando que a ginecologia e a obstetrícia são braços da mesma especialidade médica. Se você vai no obstetra, esse obstetra, ele é obstetra e ginecologista. Eu comecei a me ligar que todas aquelas críticas que eu tinha e que o movimento da humanização tem em relação ao atendimento obstétrico, ao atendimento da obstetrícia nesse momento de gestação e de parto, eu podia pegar todo esse pacote de críticas, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e copiar para a ginecologia. Ou seja, a forma como a obstetrícia entende o corpo feminino no momento da gestação e do parto não é diferente da forma como a ginecologia entende o corpo feminino na vivência de menstruação, de ciclo e de todas as questões relacionadas ao aparelho reprodutor feminino. Eu entendi então que a gente também precisava de humanização nesse lugar da ginecologia. Outra coisa que eu percebi a partir da minha experiência comigo mesma e com outras mulheres é que a maioria das mulheres, elas chegavam até mim já grávidas, né? A maioria dessas mulheres, elas tinham o seguinte histórico: anticoncepcional a vida toda, e aí para anticoncepcional para engravidar, ou vivência de ciclo sem anticoncepcional, mas uma vivência muito difícil, muito desconectada do corpo por 1 milhão de questões. A gente não chega nesse lugar à toa. Inclusive, esse é um tema que eu quero trazer mais aqui agora pra gente pensar sobre isso, porque eu fui percebendo que o nosso ciclo menstrual está conectado com esse ciclo gravídico puerperal. Faz parte da nossa vivência de corpo. E aí eu fui pensando que chegar nessa experiência de gestação e de parto, que é a experiência mais intensa corpórea que a gente tem, com esse histórico de desconexão,
é muito difícil. 9 meses para você se conectar com esse corpo, para você entender esse corpo, para você viver essa experiência tão intensa. Aí eu comecei a pensar, então, eu preciso preparar essas mulheres antes. Se a gente se preparasse desde a primeira menstruação, a nossa vivência de gestação e de parto ia ser outra, porque cada menstruação é de alguma forma uma preparação para o parto. O parto é tão desconhecido pra gente também porque a gente não tem essa vivência de corpo, a gente não vive os nossos ciclos e aí a gente vai cair direto de cabeça na gestação e no parto. E eu comecei a entender então a ginecologia natural como mais uma ferramenta do meu trabalho e eu fui percebendo o meu trabalho se expandindo para atender então outras mulheres, não só mulheres grávidas, mas mulheres que estão vivendo o ciclo menstrual, que estão parando de viver o ciclo menstrual e entrando numa fase de menopausa, mulheres, meninas que estão entrando nesse processo. Fui ampliando o meu trabalho. Tava super animada para me mudar para São Paulo, tudo assim, nossa, agora eu vou fazer isso, cheia de planos. Eu lembro da sensação de controle, de assim, nossa, agora eu sei onde eu tô pisando, agora eu me sinto segura profissionalmente, eu me sinto mais madura para dar esse passo. E aí, a vida maravilhosa, o que acontece? Fui arrebatada por uma paixão. Nos 45 do segundo tempo, quando ainda estava lá em Londrina, conheci uma pessoa incrível que amo e que hoje é meu companheiro, Bernardo. E aí comecei a viver esse amor e logo em seguida me mudei para São Paulo. Logo que cheguei em São Paulo, 2 semanas depois, fui arrebatada pela vida de novo. Recebi a notícia de um diagnóstico de uma doença do meu pai. E ele vive ainda esse processo, então vários desafios, demandas emocionais, mas entendendo essa sabedoria da vida de que se eu tivesse recebido essa notícia dessa doença 2 semanas antes, talvez eu não tivesse me mudado para São Paulo por conta disso, mas eu tinha que estar em São Paulo, inclusive para poder ajudar muito melhor nisso. Enfim, fui entendendo essa teia mágica e confiando cada vez nesse movimento da vida. Comecei então a atender em São Paulo, continuei atendendo em Londrina. 2018 foi um ano muito intenso, de muito trabalho. Eu estava finalizando os meus atendimentos em Londrina e já comecei a construir esse lugar de atendimento em São Paulo, então fiquei um tempo atendendo nos 2 lugares. E aí tava assim, né, trabalho bombando, nossa, 2019 vai ser aquele ano que eu vou trabalhar um monte, que eu vou explodir como doula, uau! E aí a vida de novo vem e dá aquela arrebatada. No primeiro vídeo eu contei que eu sou formada em Direito e trabalhava no Ministério Público Federal. Em outubro de 2018 eu fui para Londrina para votar no segundo turno, estava lá, tava voltando. Quando fui voltar para São Paulo, eu encontrei um ex-chefe meu do Ministério Público no aeroporto, uma pessoa que eu admiro muito. E eu lembro que quando eu estava nessa transição, né, será que saio do direito, será que não saio? Eu lembro que eu olhava para ele e pensava, cara, ele era a única pessoa dentro do mundo jurídico que eu olhava e pensava, é possível fazer um caminho legal dentro dessa carreira, é possível realmente trazer transformação para a vida das pessoas, mas me joguei, resolvi largar mesmo, mas ele continuou sendo essa pessoa que eu admirava muito e encontrei ele então no aeroporto e a gente conversando sobre a vida. E eu contei, né, que estava em São Paulo, já estava morando em São Paulo, ele me contou da vida dele, contou que ele estava como diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público e que estava num processo de expansão da escola e de descentralização, que ia abrir o primeiro centro da escola em São Paulo. E aí ele vira para mim e fala, inclusive, Jéssica, se você souber de alguém da área da educação ou do direito que tope tocar a escola, ficar à frente dessa escola, eu preciso de uma indicação. A hora que ele falou isso, meu coração começou assim, disparar, quase sair pela boca. Nosso voo chegou, a gente entrou no avião para ir para São Paulo e eu lembro que eu fui de Londrina até São Paulo com meu coração assim, quase saindo pela boca e parecia que tinha ligado um liquidificador dentro de mim e eu pensava, não acredito que isso está acontecendo comigo agora, nesse momento. Sabe aquela coisa que você nunca imagina que vai acontecer e de repente acontece e aí eu tinha que tomar uma decisão. Eu não conseguia ignorar meu coração, eu não sabia o porquê aquilo estava acontecendo comigo, mas decidi confiar e decidi aceitar esse desafio de assumir
um núcleo da Escola Superior do Ministério Público em São Paulo no início de 2019. Então, final de 2018, de novo, essa sensação de caramba, minha vida vai mudar inteira ano que vem. Eu achava que eu já ia estar mais tranquila, que 2019 eu ia saber onde eu ia estar pisando. Não, a vida é maravilhosa, veio, mudou tudo, mudou todos os planos. E quando isso aconteceu na minha vida, né, uns dias depois, eu tive um tempo aí, final do ano, para entender o que estava acontecendo, e eu fui percebendo que o servir na minha vida, ele ia tomar um lugar cada vez maior. Eu comecei nesse lugar de servir como doula. Doula é aquela que serve. Só que conforme eu fui avançando e caminhando, eu fui entendendo que esse servir, no meu caso, no meu caminho, não era um servir que ia se concentrar unicamente na experiência de gestação e de parto. Eu tenho clareza total de que essa sempre vai ser a base de todo o meu servir, mas que o meu servir, ele ia se ampliar e que eu não ia servir só onde eu acho que eu tenho que servir, que eu ia servir onde eu precisasse servir. E esse coração batendo, eu entendi que era tipo um chamado. Jéssica, ó, agora você vai servir aqui, tá bom? E eu, tá bom, como uma boa servidora da vida, eu aceitei isso sem ter ideia do que ia acontecer. Em 2019 foi um ano então totalmente diferente, novos desafios, e no próximo vídeo eu conto mais sobre essa loucura e sobre o que aconteceu nesse ano, pra gente encerrar essa etapa, essa série. Muito obrigada por estar aqui, por continuar aqui. Quero saber mais sobre você, quero saber principalmente sobre ciclo, sobre sua vivência de ciclo, como é isso na sua vida, como você vive, como você encara a sua menstruação, como foi a volta do ciclo depois do parto. Se você não tem filho ainda, se você está nesse processo de tentar, como é isso na sua vida, qual o seu entendimento sobre isso, enfim. Me conta aqui, deixe seus comentários. Curte o canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Agora eu tô assim, ó, reaquecendo os motores e logo a gente começa a fazer essa roda girar de novo. Muito obrigada, um beijo, até a próxima.